Ica. Olá, Jorge, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Bahia Notícias no Ar. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, eu que me sinto honrado de poder estar aqui expressando sentimentos da nossa população, né? O nosso desejo de cada vez mais a Bahia crescer. Com certeza. Vamos lá. Em relação à construção da ponte Salvador-Itaparica, é bom para as duas, para quem vai, né, atravessar e não fica dependendo muito do ferryboat, mas vocês sabem muito pouco sobre isso. Essa informação que chegou até nós. Como é que está funcionando esse processo? Na verdade, não é apenas a Câmara de Vereadores que sabe muito pouco, né? A cidade como um todo, para a gente, a ponte é uma grande incógnita. E para minha surpresa, hoje pela manhã estivemos com alguns deputados estaduais e eles têm o mesmo sentimento. Vocês saíram, inclusive, de lá, da Assembleia Legislativa agora, direto. Vamos voltar novamente para a Assembleia para dar continuidade a esse processo de articulação, de visita aos gabinetes, no sentido de sensibilizar o governo do Estado e discuta com a Câmara de Vereadores, porque nós que de fato representamos o povo. A ponte é um instrumento que tão sonhado, é um desejo da cidade, apesar que a ponte ela não vai existir em função da ilha. Ela usa a ilha como caminho, ela resolve problema habitacional de Salvador, problema de mobilidade, resolve inclusive o problema dos empreiteiros que querem construir, né? E aqui em Salvador não tem mais espaço para isso, é necessariamente obrigado a mexer na paralela, e reduz também o tempo de viagem para o sul do Brasil. É o desejo nosso a ponte, só que a ponte é um sonho e não pode virar um pesadelo. O governo do Estado agora, através do decreto 17.158, né? Ele estabelece que quem vai cuidar da desapropriação é a empresa responsável pela construção. Só que a empresa chinesa, obviamente, nunca vai ter sensibilidade com o povo pobre e humilde da ilha, que vive na contracosta onde vai passar a Via Expressa, né? A Via Expressa é algo também que nos preocupa, porque a gente se preocupa na posição dela. Primeiro, onde ela vai cortar, porque todo dia muda o traçado da ponte, mas também tem um problema de impacto ambiental, porque toda a vida marinha depende dali da Baía de Todos os Santos, depende ali da ilha de Itaparica, e eles estão passando por uma ponte, passando uma ponte na nossa cidade, rasgando a nossa cidade, como fizeram em 1501 desde a época do descobrimento, e deixando praticamente nada. Ou seja, todas as audiências que existiram, né, para a construção da ponte, existiu como condicionantes e os investimentos antecipados, ou seja, construção de faculdade, leito de UTI que a gente ainda não tem, calçamento de vicinais, ou seja, segurança pública, transformar o batalhão, o comando em um batalhão, e nada disso até agora foi passado para a gente, ou seja, começa a desapropriação e a gente está, sinceramente, completamente perdido, a gente não sabe o que informar a população vem visitando a gente, né, nas nossas casas, na Câmara, procurando informação, em busca de uma saída, e a gente está de mãos atadas. Tivemos com o vice-governador João Leão, né, o qual disse para a gente, se a gente não tivesse satisfeito, que poderia procurar o Ministério Público, e assim estamos fazendo, entrando com a representação. O doloroso é eles dizerem que vai apenas indenizar quem tem o título de propriedade, entendendo que quem tem a posse, né, tem mais legitimidade, até porque dá uma função social à propriedade. Então, é essa a grande briga nossa, porque eles não sejam injustos com a cidade pobre e humilde, que precisa de apoio, né? Obviamente que a ideia deles não é olhar para a ilha, é olhar para todo um progresso que eles querem fazer no Recôncavo, que para a gente é bom, queremos o crescimento da cidade, queremos a ponte, desejamos. Agora, não no formato como está sendo colocado, nem a própria Assembleia é conhecedora do que está sendo feito, ou seja, a Prefeitura não sabe, o que a Prefeitura me informou através da SUCOM é que eles só vão pagar a quem, de fato, tiver o título de propriedade. O que para a gente, na verdade, é um grande complicador, e que o governo do Estado passe a ter uma sensibilidade maior. No próprio contrato que nós pegamos, cita que quem fiscaliza a construção da ponte é a Gerba. A Gerba não consegue nem fiscalizar um sistema de ferryboat. Se chegar lá agora, você não encontra o preposto da Gerba. Se chegar na lancha, você não encontra o preposto da Gerba. Então, como é que a Gerba vai ser responsável por fiscalizar a construção de uma ponte? Quem vai discutir os problemas ambientais para mitigar o impacto ambiental? Quando eles colocam a ponte no solo, que eu perguntei ao vice-governador, ele não sabia responder, que o vice-governador, ele é o garoto propaganda, muito gentil, mas não sabia tecnicamente dar respostas para a gente. Quando a ponte é colocada no solo, ela tem o risco de gerar um expansionamento do impacto ambiental, porque no solo, além do risco da violência ser grande, já que a Via Expressa vai passar por uma área isolada, ela corre o risco de alguém lá na frente colocar uma borracharia para fazer uma força de um pneu, vem uma oficina, vem um restaurante, vem um boteco, e depois vem uma comunidade inteira para ali, ou seja, destruindo toda uma área que é uma área de proteção ambiental.
mais do que isso, é preciso diálogo entre todas as partes, né? Porque as coisas só funcionam de verdade com diálogo. Só funciona com diálogo. Então, nós estamos buscando, através dos deputados, esse diálogo. Estou fazendo eu e alguns companheiros nossos da Câmara, estamos visitando algumas câmaras. Inclusive, amanhã eu tenho uma tribuna livre na Câmara de Itaparica. Depois vamos Santo Antônio de Jesus, Muniz Ferreira, Nazaré. E vamos também na de Salvador, no Pinga Fogo, né? Que é a chamada tribuna livre, para a gente poder também colocar e pedir ajuda ao prefeito da cidade, Bruno Reis, que é uma figura muito sensível, visto que a ponte também afeta Salvador, né? Então, primeira discussão é que alguns vereadores de Salvador, inclusive, estão propondo a ideia da ciclovia, né? Só que aí eu sempre venho dizendo para alguns vereadores, ó, não é apenas a ciclovia, tem um VLT, né? Tem um transporte que pode ligar a capital a algumas comunidades lá, no caso Caixa Pré, que seria o último ponto da ilha lá, que é o extremo, que é o Cone Sul. E aí a gente não quer ter uma discussão isolada apenas de ciclovia, a gente quer ampliar essa discussão para que a discussão seja democrática, para que o povo tenha a tranquilidade, para que não gere um desespero, não gere um pânico. Imagine quando eles falam em pagar indenização. Indenização não é apenas a questão do terreno, o aspecto físico, e o emocional. Alguém que mora naquela localidade há 50 anos, 60 anos, já tem uma certa idade. Inclusive começou já a retirar o pessoal que fica ali próximo ao ferryboat, né? Próximo ao ferryboat, ou seja, é uma política, vamos dizer assim, dura, antidemocrática, sem o menor respeito, e que me surpreendeu foi os deputados não terem conhecimento. Também. E como é que tem sido esse diálogo, esse primeiro momento de chegada na Assembleia Legislativa? Tem sido receptivo? Você comentou que eles não tinham... Para os deputados, eles têm uma relação com a gente muito tranquila, até porque a gente está o tempo todo transitando, levando benefícios, buscando trazer emendas para o município. Os deputados tranquilos, agora está todo mundo meio inseguro, porque o executivo sempre ingessa o legislativo. Sempre. Ou através de espaço político, ou através de emprego, sempre ingessa. Essa é a grande questão no Brasil, que é o legislativo não é valorizado e a lei, de alguma forma, ela é falha nesse sentido de não garantir direito, inclusive, das minorias. Por isso que quase todas as casas legislativas é mais voltado para o executivo. E a Assembleia me surpreendeu a sinceridade dos deputados em afirmar de que também não é conhecedor de nada, que para eles é uma grande surpresa. Também acredito que, no primeiro momento, eu imaginei que a ponte fosse um grande engodo eleitoral. Só que a coisa está fluindo, graças a Deus, muito bem. E a gente quer esse avanço, a gente quer esse crescimento. Mas o crescimento e o progresso tem que ser bom para todo mundo. Principalmente para quem mora na ilha. Porque lá vai chegar um tsunami, né? Todo impacto negativo, primeiro, é para a ilha. Os outros municípios lá na frente, na região do Recôncavo, serão beneficiados, né? Ou seja, vai duplicar, por exemplo, a Ponte do Funil, né? Faz todo um traçado. Como é que não duplica a Ponte do Funil? 3 carretas com 200 toneladas e desaba a ponte. Desaba a ponte. E os investimentos? Você pula de 50 mil habitantes para 400 mil habitantes. Cadê UPA? Cadê a educação de qualidade? A gente, quando assumiu a gestão agora, temos apenas 4% de ruas calçadas. Todas as vicinais de BA, que tem 9, 10, 12 quilômetros, nenhuma foi calçada. O município não tem estrutura, verba para isso. Então, o que a gente quer é que o governo do estado sente com a gente, faça os investimentos antecipados, tudo aquilo que foi condicionante nas audiências públicas, respeita a cidade, nos ouça. Inclusive, nós entramos com a representação do Ministério Público nesse sentido, de formar uma comissão de que a gente possa fazer parte e acompanhar a obra durante o processo de construção e podendo mitigar os problemas que venham a surgir. Estamos conversando com Jorge Carvalho, vereador por Veracruz, tem comentado com a gente aqui com relação à construção da ponte Salvador-Itaparica. Eu queria saber também com relação à estrutura da ponte propriamente. Já existe uma definição com relação por onde ela vai passar? Como é que vão ser os impactos aqui na região? Ou ainda tem essa indefinição? Todos os dias é alterado o trajeto da Via Expressa, né? No primeiro momento seria mais próximo da Gameleira, agora está passando pelo Parque das Mangueiras, que inclusive vai desapropriar centenas de propriedades lá. Eles não têm um traçado definido ainda pela Contracosta. A rotatória que seria do Tairu agora já está na região mais próximo da Ponte do Matanja, ou seja, eles estão completamente perdidos e a gente mais perdido ainda, porque quando o eleitor, quando o morador nos procura querendo informação, a gente não sabe o que dizer. Então, imagine aquela sensação de você não saber o que vai acontecer com a sua vida e com a sua família. E continuo reafirmando, a ponte é bom, é bom para todo mundo, mais ainda para a capital, a gente aceita a ponte, a gente quer a ponte, mas que respeita a nossa cidade, que respeita o nosso povo. E continuo dizendo, o Estado é soberano, a gente não tem autoridade sobre a ponte, mas temos legitimidade na defesa do nosso povo e na defesa da nossa cidade. A gente não quer passar por cima do governador, não faça oposição ao governador, não quero fazer oposição ao governador. Agora, eu preciso defender aqueles que eu represento, preciso
ser honesto com o meu povo, buscando sempre o melhor para a cidade e querendo o desenvolvimento da Bahia em parceria com o governo do Estado. Agora, precisa uma relação mais respeitosa. Jorge, você havia comentado que também ia buscar apoio junto a outras prefeituras das cidades ali vizinhas. Já foi feito isso? Já recebeu algum cartão verde deles? E o senhor falou que vai entrar com representação no Ministério Público, Isso. A Câmara, amanhã eu estou fazendo um discurso lá na Câmara de Itaparica, a de Santo Antônio de Jesus também já marcou, a de Salinas também já marcou, e a gente está nessa... Em Salvador, eu já fiz um ofício solicitando o espaço lá da Tribuna Livre, inclusive através da articulação do vereador André Fraga, né, que também está inserido nessa discussão das ciclovias, né? Você vê, só para ter ideia, a ponte começou com a ideia de 125 metros. Hoje já está em 85 metros. Eles não têm nenhum cálculo da velocidade do vento numa altura dessa. E isso implica... No que é que isso implica? Né? Ou seja, não tem nada voltado... E o pedágio? Quem mora na ilha vai para Santo Antônio de Jesus e não paga nada. Depois da ponte, quem for para Santo Antônio de Jesus vai ter que pagar pedágio na ponte do Funil. Ou seja, olha quanta coisa que de fato vem mais prejudicar do que favorecer. Vem sendo destrinchada, né? Precisa ser destrinchada, a gente precisa sentar, ser ouvido, até para contribuir, porque quem conhece a cidade não é o chinês, quem conhece a cidade somos nós, que moramos lá. Então, os chineses têm uma insensibilidade, eles vêm de fora. Inclusive, estou preparando uma carta toda em mandarim, não sei escrever mandarim, mas estou para ajudar, estou me esforçando, pegando pessoas que trabalham nesse sentido, para mandar para a embaixada chinesa, chamando eles para responsabilidade. O povo chinês é um povo de honra. Quando eles souberem que eles vão destruir a cultura, a história de um povo, e da forma que está sendo feita, eu acredito que o povo chinês, de alguma forma, vai se posicionar. Se for necessário, nós vamos para Brasília, e se for mais necessário ainda, eu discordo de manifestação. Acho que manifestação é sempre a última alternativa. A gente não faz manifestação por brincadeira, né? Mas se for necessário, vamos ter que, de alguma forma, cobrar do governo do Estado, indo para cima mesmo. Jorge, perguntando um pouquinho com relação à população, como é que tem sido a receptividade da própria população com a chegada da ponte? Sinalizam alguma coisa com relação à negatividade, de isso vai atrapalhar de fato o cotidiano da cidade? Como é que eles têm se sentido com essa chegada do equipamento? Olha, a ponte, ela muda a realidade socioeconômica, cultural, totalmente. Muda tudo. A história da ilha acaba toda. Então, a ilha passa a ser uma extensão do continente, uma cidade praticamente dormitório. O grande lance é que existe acordos, inclusive com os chineses, de construção de grandes cidades já planejadas. Aí eu pergunto pro povo da ilha, vai morar nessas cidades? Uma cidade planejada cuja uma casa vai custar 5, 10 milhões. Por que a gente tem que dar uma área nobre, maravilhosa, um paraíso para um povo, nada contra o povo chinês, maravilhoso, adoro o povo chinês, né? Mas não favorece em nada a gente. Eles têm que dizer o que é que vem de bom para a cidade, né? A ponte é algo assim... Há 45, 50 anos atrás, eram 7 ferryboats funcionando. Hoje só temos 3 ferryboats funcionando. O sucateamento da ilha é algo proposital para valorizar a linha verde e a gente recebeu a ponte como uma tábua de salvação, como caminho. Só que a população entende que a ponte é para resolver o problema do ferryboat e da lancha. Tem esse desejo. Só que não é para resolver o problema do ferryboat e da lancha. É algo que vai resolver o problema do crescimento, desenvolvimento de toda a região do Recôncavo. É bom, é maravilhoso, mas o que a gente questiona é o que é que vem de bom e como mitigar os problemas, como resolver, né, o problema daqueles que moram, como fazer os investimentos antecipados. É aquela coisa, hoje praticamente morre uma pessoa por dia na ilha. E cadê a segurança pública? Aí colocou um DSEP, como também um dos condicionantes. Só que é uma concentração, enquanto os outros estados têm aquela polícia comunitária, né, que leva a segurança pública à comunidade, lá concentrou em um lugar que não pega sinal de telefone nem de internet. Que beleza. E quem mora em Itaparica tem que registrar queixa em Veracruz, sai de sua cidade. Olha o nível de investimento que é feito na área de segurança pública. E retirou os módulos, né, aquela concentração de policiais na comunidade, jogou tudo, centralizou tudo num lugar chamado de DSEP. Bom, bonito, organizado. Aí, mas pro ladrão não falar no celular na célula, um exemplo assim, eles tiraram, não permite colocar antena de celular. Agora, o que é que a população tem a ver com essa história? E quando eu digo isso, olha como o Estado pensa Veracruz, né? Que relação é essa que quer estabelecer com a gente se os níveis de investimentos não são aqueles que de fato a gente precisa e da forma que a gente precisa?
Tá bom, Jorge Carvalho, vereador lá em Veracruz, lutando aí para saber mais detalhes sobre a ponte Salvador-Itaparica. À tarde continua sua luta, né? Essa peregrinação lá na Assembleia. Vamos para a Assembleia, vamos na governadoria, vamos passar na Gerba, até para entender qual é a participação da Gerba nesse processo de fiscalização. Se eu tivesse o poder de decidir, não seria Gerba. Não seria Gerba porque a gente é vítima da Gerba constantemente. Então a Gerba talvez seja um dos últimos órgãos a gente dizer que vai ser o responsável pela fiscalização da ponte. Não consegue fiscalizar o ferryboat. Para quem utiliza o serviço, sabe como é lá. Todo mundo sabe. Então, como é que essa mesma instituição, como é que esse mesmo órgão vai lá fiscalizar uma ponte, que é algo, né? E que, inclusive, eu acho que não vai parar apenas em 6, 7 bilhões, que vai ser muito maior, até porque o valor do aço está muito maior. Agora, fica aqui meu registro, que é o meu desejo, eu quero a ponte. Agora, só quero do governo do estado sensibilidade e respeito com o nosso povo. Jorge, por favor, se tiver alguma novidade, passa para nós aqui. Claro, a gente claro. Estamos juntos aqui nessa luta. E eu agradeço pela oportunidade, pela contribuição, por estar do lado sempre do povo. Muito obrigado. Certeza. Muito obrigado, obrigada, Jorge. Boa tarde, obrigado, boa sorte. Muito obrigado. Bahia Notícia.